começar mais uma entrevista do Espiritismo PH. Esperamos que você goste. A união e a separação entre casais é o tema deste programa. E para esta abordagem, Espiritismo BH convidou novamente nosso querido irmão Valdir Silva. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, mais uma vez agradeço a oportunidade e o prazer de retornar para o Espiritismo BH. Valdir, como o Espiritismo compreende a união entre homem e mulher para uma vida a dois? Bom, nós vamos partir do Livro dos Espíritos. É a questão 695 e a 696 que vão esclarecer bem esse assunto. Na questão 695, o Allan Kardec perguntou aos espíritos: será contrária à lei da natureza a união permanente entre dois seres? E eles responderam que é um progresso na marcha da humanidade. E quando ele insistiu na pergunta, na questão 696, ele perguntou que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento. Então eles responderam que seria uma regressão à vida dos animais. Partindo desse princípio, é que nós vamos analisar a importância que o Espiritismo dá a essa união entre os dois seres. E quando chegarmos à questão do estudo do Evangelho de Jesus, nós vamos ver que é nessa união que nós teremos a oportunidade maior de fazer o amor ao próximo de uma forma muito mais objetiva. Existe o casamento espírita? Não. A princípio, não. Não existe o casamento espírita. O Espiritismo não faz nenhum tipo dos rituais que eram feitos nas outras religiões e que são costumes do passado e que as pessoas trouxeram de alguma forma uma necessidade disso. O que o Espiritismo tem proposto hoje, o que a gente propõe em nome do Espiritismo, pelo que entendemos do ensinamento dos Espíritos, é que as pessoas que têm necessidade ainda de fazer essa parte religiosa, elas façam um culto quando forem oficializar o casamento. Então seria procurar o cartório civil, fazer o casamento no civil, que é de acordo com a lei, e logo em seguida fazer um culto em casa ou em algum lugar onde a pessoa escolha. E ficando bem claro que os centros espíritas não têm feito nenhum tipo de ritual nesse sentido e nem tem uma abertura para que as pessoas façam esse casamento religioso no centro. Então cada um faz à sua maneira, convidando alguém do meio espírita, por exemplo, para fazer uma palestra, fazer uma oração, fazer um culto, uma reunião com os familiares, com os padrinhos, com os amigos, como queira a pessoa escolher. Então, o que você chama de culto, na verdade, é esse encontro entre os familiares do casal e uma pessoa convidada para fazer uma abordagem, uma leitura comentada, uma coisa desse tipo? Exatamente. Então, a pessoa que vai se casar, por exemplo, ou o casal, sendo espíritas, eles organizam um salão de festa, por exemplo, fora da casa espírita. Eu acho bom ficar claro isso. Eles organizam um salão de festas, convida, por exemplo, um expositor conhecido, uma pessoa do meio espírita, que tenha condições de chegar e fazer, de acordo com o pedido deles, uma exposição, normalmente falando sobre casamento. Então essa pessoa vai, reúne toda a família, faz lá uma oração, em seguida faz essa exposição curta, visando mais a questão do casamento, da união dos seres e tudo mais. E após essa exposição é feita mais uma prece, é pedido de bênçãos para os noivos e logo em seguida eles fazem a festa, a comemoração normal, como é feito em todas as situações. O intuito aí é provocar uma reflexão, ou seja, não há uma pessoa autorizada a realizar essa cerimônia. Não há uma pessoa, vamos dizer, autorizada ou especificamente destinada a isso. Não existe liderança no Espiritismo nesse sentido, para dizer que só determinadas pessoas podem fazer. O que se tem feito é aproveitar a mesma oportunidade que nós acreditamos que o catolicismo aproveita para chamar as pessoas para o Evangelho. Então nós vamos fazer a mesma coisa quando formos fazer um culto num casamento. Nós vamos falar do Evangelho, falar da importância da continuidade do culto do Evangelho nesse lar que agora está se oficializando. Valdir,
A doutrina espírita condena, e até que ponto, a separação do casal? A doutrina espírita não condena nada. O papel do espiritismo para nós é de orientação, de conscientização. Então não há proibição, não há condenação de nada. Nós somos orientados, em primeiro lugar, e isso é um ponto importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos convida a cumprir a lei. Então, dentro dessa ideia de cumprimento da lei, nós vamos cumprir dentro das nossas condições e respeitar a lei. O divórcio já é hoje uma lei, existe dentro do nosso código, da nossa Constituição, uma lei que permite o divórcio. Então, ele estaria já oficializando isso dentro do ponto de vista da lei civil. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem claro também que lá no capítulo 22, no item 5, ele diz assim, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, partindo deste princípio, o Espiritismo não vai condenar, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, na versão dos Espíritos, disse que não é contrário à lei de Deus. Ele diz que ele está realmente oficializando uma coisa que de fato já está feita. Valdir, como compreender no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 9, o que está escrito: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem? Isso é uma interpretação interessante, que na verdade o homem não separa nada. O que Deus juntou, está juntado definitivamente. O que nós precisamos compreender mais claramente é a questão da diferença de espírito desencarnado, espírito encarnado e espírito como individualidade. O que Deus juntou está na lei de Deus, é a lei de amor. Mas o homem vive aqui na Terra respeitando a lei civil, a lei do homem. No plano material, nós somos regidos pela lei civil, que é a lei humana, é a lei que rege o nosso movimento aqui na vida física. No plano espiritual, nós somos regidos pela lei divina, a lei de Deus. Essa é a lei do Espírito. Existem 3 aspectos da lei para a gente entender melhor. A lei civil, que rege os destinos do homem na Terra, a lei divina, que rege os destinos do Espírito no universo, e como intermediário entre esses 2 pontos, a gente chama de lei de causa e efeito ou de ação e reação. Para a gente ampliar só um pouquinho esse entendimento, o homem aqui na Terra, nós somos compostos espírito, perispírito e corpo. Então, no corpo, a lei civil. No perispírito, o registro de todas as ações do homem na vida física, que nós chamamos de lei de causa e efeito. E, num plano mais elevado, a lei de amor. Nós precisamos, então, entender que os espíritos estão todos regidos pela lei de Deus. Mas, em qualquer grau, em qualquer posição, nós estamos unidos pela lei de Deus. Então, isso não tem rompimento. Agora, no plano material, nas nossas ligações do dia a dia, nos nossos envolvimentos aqui sentimentais, emocionais, existem possibilidades de rompimentos que, às vezes, precisam ser legalizados pela lei civil. Quando esses rompimentos geram conflitos, geram brigas, geram ódios, desentendimentos mais profundos, eles vão ficar registrados pela lei de causa e efeito nos nossos perispíritos. Continua a união. Então, o homem, na verdade, ele só rompe com os procedimentos da lei material. Mas, do ponto de vista espiritual, nós estamos unidos para a eternidade. Então, Valdir, da forma como você expôs, a separação sob a ótica da lei civil, ela é necessária até para preservar os direitos da família e de propriedade, não é isso?
Isso, ela é necessária, quer dizer, vai ser o cumprimento da lei civil. Só que dentro desse cumprimento da lei civil é que nós vamos nos comportar de maneira tal que poderá comprometer mais ou menos o nosso futuro espiritual. Então, de acordo com como nós resolvemos essas nossas questões aqui, e a lei civil foi feita exatamente para isso, nós podemos amenizar muita coisa, resolver muita coisa, mesmo oficializando a separação de situações que realmente já não tinham mais jeito, já não tinham mais condições de ser levadas em frente. Mas, em momento algum, nós vamos incentivar a separação, mesmo que isso pareça assim, tão oficializado, tão legal. Porque toda separação vai ser uma forma de rompimento, e os rompimentos sempre trazem alguma dificuldade para os dois lados, e às vezes para a família e para a sociedade de uma maneira geral. Então, como nós vimos na pergunta inicial, a abolição do casamento seria uma volta à condição animal. Então, se passarmos a romper com o casamento, com essas ligações, nós romperíamos com a responsabilidade das pessoas umas com as outras e não cumpriríamos o nosso papel do amor ao próximo. Também, Valdir, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do seguinte: esse versículo bíblico, né, que fala que o que Deus uniu não separe o homem, é tomado por algumas religiões como sendo uma ordem taxativa de Deus de que aqueles que foram unidos sob a autoridade religiosa estão proibidos de se separarem. Então explica melhor isso para a gente, por favor. Isso aí é uma questão de interpretação do Evangelho, né? E cada grupo religioso faz uma interpretação de acordo até com o interesse do grupo e com o que eles querem passar para as pessoas que estão vivendo o momento. Mas como o Espiritismo não proíbe nada e não obriga a nada, a gente procura uma interpretação que seja mais, vamos dizer, mais saudável, até mais amena, para entender melhor a lei. O que está escrito no Evangelho, quer dizer, na letra do Evangelho, está dizendo lá, por exemplo, que é preciso que fique unido, que seja unido até que a morte o separe. Mas nós temos uma visão muito diferenciada nessa questão de interpretação da morte. Porque quando vamos ver o Evangelho, no geral, a interpretação de morte, nós vemos lá, por exemplo, o Lázaro, que a princípio estava morto e Jesus ressuscitou. Mas depois a ciência mostrou para nós que o Lázaro poderia não estar morto. E, analisando o Evangelho, nós chegamos à conclusão de que essa lição da ressurreição do Lázaro foi uma lição de ressurreição não do Lázaro físico, mas do Lázaro espírito. Então, na verdade, ele estava morto espiritualmente. Quando levamos para essa interpretação do casamento, até que a morte separe, nós poderíamos entender que ele estaria se referindo à morte do relacionamento, à morte do respeito, à morte dos bons sentimentos entre as pessoas, à morte da possibilidade de renderem, de fazerem realmente uma família saudável e colaborar para que a sociedade fosse saudável junto com essa família. Então, mas é tudo questão mais de interpretação e fica mais fácil, aparentemente, para os grupos religiosos, para os líderes, impor para os seus fiéis que eles têm que permanecer numa determinada situação, e as pessoas, de uma certa forma, gostam disso também, porque é muito mais fácil ser mandado. Alguém chega e fala, você faz assim, e você, bom, alguém falou que eu tenho que fazer assim. Algumas pessoas preferem assim, outras vivem assim, até chegarem ao crime e sem entender exatamente o que aconteceu. Na obra Leis de Amor, de autoria do espírito Emmanuel, está feita a seguinte afirmativa: o divórcio adia o resgate. O que significa isso? Nós temos uma série de propostas, até do próprio Emmanuel, que é o autor dessa obra, na Leis de Amor. Tem uma série de questões que eu até gostaria de ler algumas delas aqui para a gente fazer o encadeamento dessa ideia. Ele começa assim: quais são as piores consequências das ligações carnais desditosas, além daquelas que se apresentam nos sofrimentos das frustrações ou lesões emotivas? Foi perguntado isso para Emmanuel e ele respondeu assim: é forçoso observar que da afeição sexual descontrolada surgem muitas calamidades para a vida do espírito.
dentre as quais destacaremos, a par da fascinação ou do ódio, nos problemas da obsessão, o suicídio e o aborto, como sendo as mais lastimáveis. Essa informação do Emmanuel nos traz uma série de reflexões a respeito dessas ligações, dessas relações descontroladas, desequilibradas, que podem levar a uma série de situações ruins, desagradáveis. Então, o que nós entendemos aqui é que quando as pessoas se ligam pelos laços do matrimônio, ou que há um relacionamento semelhante ao do matrimônio, essa ligação nunca é por acaso. As pessoas se ligam para resolver alguma coisa juntas. Quando chega o momento de fazer a resolução dessas coisas, desses problemas, é que vêm as provas, que vêm as dificuldades, e muitas das pessoas não conseguem resolver. Então, se a solução dessas dificuldades nós chamarmos de resgate, que é o conserto de situações, de problemas passados, ao romper no meio dessa solução, nós estaríamos adiando esse resgate. Entendemos que é nesse sentido que ele chama a atenção para essa questão de adiar o resgate. Logo em seguida ele fala, é perguntado ao Emmanuel, que de modo geral, quem é nas leis do destino o marido faltoso? E ele responde, o marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Então vamos imaginar que as mulheres fizessem uma pergunta num momento de dificuldade no relacionamento, que elas perguntassem, ou se perguntassem ou perguntassem a alguém, ao Emmanuel, por exemplo, quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, esse marido desagradável? Então ele responderia que esse marido desagradável é o homem que ela um dia inclinou à crueldade e à mentira. Ou seja, numa vida anterior. Numa vida anterior. Então, esse homem pode ter sido levado a isso como filho dela, por exemplo. E agora, numa nova encarnação, ele vem como marido e vai viver com ela aquilo que ela ensinou a ele no passado como mãe. Então, esse é um dos aspectos que deveria ser analisado pelas mulheres. Na outra questão, ele pergunta assim, e a esposa desequilibrada? Aí o Emmanuel responde, é aquela mulher que certa feita relegamos à necessidade e à viciação. Aí, neste caso, seria a pergunta dos homens. Nós perguntaríamos a alguém, ou à vida, quem é essa mulher com quem eu estou vivendo nessa dificuldade toda, nesse desequilíbrio todo? E ele responderia para nós, essa pessoa nós relegamos no passado à necessidade e à viciação. Então, tendo relegado no passado a necessidade ou a viciação, nós agora reencontramos para fazer o conserto daquele mal que nós fizemos a essa pessoa. Como nós dissemos atrás, que o descumprimento da lei de uns contra os outros vai ficar registrado no perispírito, em novas encarnações, nós vamos trazer esses registros para consertar junto com as pessoas com quem nós falhamos. E aí sim é que vai acontecer o resgate. Como o resgate ele é uma apresentação de algo difícil, de algo complicado, delicado às vezes, e é exatamente no meio de uma relação, depois de alguns anos de casado às vezes, é que vai surgir o problema. Surgiu o problema, nós não temos essa consciência, então nós optamos pelo divórcio, pelo rompimento, pela separação. Essa opção é que ele diz que vai ser o adiamento do resgate. Ainda mais uma questão que ele coloca, só para a gente fechar essa questão aqui, ele pergunta assim, qual a função essencial do lar e da família? Então o Emmanuel respondeu, no caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, dentro disso aqui, já numa posição geral, na questão familiar, nós vemos que a família, quer dizer, o lar,
a constituição do lar tem objetivos muito mais profundos de oportunidades para consertarmos situações passadas, às vezes passadas dessa mesma existência, mas que vão nos ajudar a resolver essas dificuldades. E é muito bom frisar que dificuldade se resolve com as pessoas com quem elas foram construídas. E no momento das dificuldades é que precisamos ter esse conhecimento para desenvolver os nossos melhores sentimentos e aproveitar a oportunidade. E aproveitando, podemos reconstruir juntos uma vida mais feliz, mais amável, mais tranquila, que é o objetivo da lei de amor instituída por Deus. Valdir, sob as vistas da lei de Deus, como deve proceder o cônjuge que é vitimado por violências físicas, ou por forte indiferença, ou por infidelidade? Sob as vistas da lei de Deus, nós vamos lá no Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, num capítulo do Sermão da Montanha, o capítulo 5, que ele vai nos dar uma resposta que nós entendemos que seja uma das mais adequadas para essas questões dos relacionamentos. Porque Jesus, naquele momento em que ele faz a comparação da lei antiga com a lei atual, ele diz lá o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Quando alguém vos bater numa face, oferece também a outra. Se te convidar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se houver uma discussão por causa da túnica, oferece também a manta. Essa expressão do Evangelho nos faz lembrar a importância de nós nos mantermos tranquilos em relação às agressões de uma maneira geral. Então, isso aí nos chamaria para um diálogo no ambiente doméstico em especial, para que nós soubéssemos respeitar uns aos outros, baseado nesse princípio do Evangelho. Então, o que a lei de Deus nos propõe neste momento em que nós estamos procurando uma melhor compreensão dela? Ela serve para todos os momentos, para todas as situações da nossa vida. Mas, muito especialmente, nesse momento muito delicado do relacionamento humano dentro de casa, dentro do casamento. Porque se nós atentarmos para um melhor entendimento dessa lei, nessa visão, nós vamos entender que a face que ele propõe que nós ofereçamos aos outros é a face da humildade. E a face que ele diz que é sempre ofendida é a face do orgulho. Quando nós compreendemos isso, nós vamos trabalhar melhor o orgulho e desenvolver melhor a humildade. Ou seja, nós vamos fazer um esforço maior para eliminar o orgulho e fazer com que a humildade venha mais à tona, para que possamos resgatar os nossos relacionamentos de uma forma saudável. Um resgate que vai nos ajudar a resolver os nossos problemas do futuro, tanto do nosso futuro espiritual, quanto do nosso futuro da vida material. Então a vida vai ficar mais feliz, mais saudável, os relacionamentos vão ficar melhores, porque nós estaremos mais humildes, mais compreensivos, mais tranquilos em relação aos nossos parceiros em geral. Mas você me perguntou sobre a questão dos cônjuges vitimados por violência física, forte indiferença ou infidelidade. Nós temos aqui uma pergunta que também no mesmo livro Leis de Amor foi perguntada ao Emmanuel. Existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Então o Emmanuel responde: muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona por medida lamentável, afastando males maiores, qual a amputação que evita a morte. Mas será sempre quitação adiada, à maneira de reforma no débito contraído.
O que nós entendemos da resposta do Emmanuel? Precisa ficar claro que nós sempre, em qualquer circunstância, estaremos adiando o resgate. Precisa ficar claro também que nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós podemos decidir o nosso destino aqui na Terra da forma que acharmos mais adequado, mais conveniente para o momento. E Deus permite isso. Por isso há tanta decisão do homem que às vezes não dá tão certo. Partindo daí, nós precisamos entender que em casos específicos de violência, por exemplo, de perseguições, de assédios violentos, existe a lei humana que pode ser procurada. Quer dizer, existem os órgãos de representação da lei humana ou de cumprimento da lei humana que podem e devem ser procurados, porque nós não estaremos fazendo nada errado se procurarmos em determinadas situações a polícia ou os meios policiais para falar de uma situação que pode resultar em um crime muito mais grave, caso não haja essa intervenção da lei humana. O que se recomenda, então, para ficar bem claro, é que nós evitemos o máximo a perpetuação do crime ou a complicação do nosso próprio resgate. Que façamos o melhor possível baseado nesse texto do Evangelho. Mas que nunca deixemos de procurar todos os meios possíveis de solução das nossas dificuldades, para que esses meios nos ajudem dentro disso aí. E mais à frente ainda, foi perguntado ao Emmanuel: que fazer para extinguir os males evidentes das ligações efetivas, inconsideradas e desditosas? Então ele respondeu: em todos os departamentos da luta humana, os compromissos do passado reaparecem. Indispensável revestir-se a alma de forças para vencer em si mesma os pontos vulneráveis que em outro tempo a fizeram cair. Segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado o divórcio entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, nessa resposta e nessa explicação, nós deixamos bem claro e enfatizamos ainda mais. É muito importante que façamos o melhor, que façamos o máximo, que possamos cumprir as leis, buscar as leis, a ajuda da lei, inclusive da lei humana, considerando a lei de causa e efeito e a lei divina, que é a lei do amor. Tudo aquilo que conseguimos fazer de bom diante do cumprimento dessas leis será em nosso benefício. E só nós lucraremos com isso. Portanto, que fique essa mensagem, esse convite a nós para uma reflexão cada vez mais profunda e que busquemos a ajuda necessária no momento certo para que possamos resolver as nossas dificuldades. Valdir, o Espiritismo tem uma posição definida a respeito da união entre seres do mesmo sexo? Nós não vemos o Espiritismo tomando uma posição assim radical ou bem objetiva em determinados comportamentos humanos. Mas pela interpretação de algumas orientações dos Espíritos, nós podemos tirar conclusões. Por exemplo, na questão 695 do Livro dos Espíritos, que nós já citamos, ele pergunta assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os Espíritos respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Se desenvolvermos essa questão, especialmente na parte em que ela fala da união permanente de dois seres, nós podemos tirar daqui conclusões interessantes sobre esse assunto. Porque quando ele fala dois seres, ele não está falando de homem e mulher. Ele está falando de dois seres espirituais. Dois seres espirituais encarnados num corpo masculino ou num corpo feminino, eles podem conviver juntos e fazer juntos a lei de amor e constituir uma família.
Se conseguirmos entender dessa forma, nós vamos respeitar algo que já está acontecendo na nossa sociedade, vamos acolher as pessoas que têm esse relacionamento, vamos de alguma forma combater o preconceito e vamos fazer com que essas pessoas que se reúnem nesses dados do homossexualismo, que elas se sintam respeitadas, se sintam dentro dos nossos ambientes familiares, das nossas famílias, e façam parte desse processo de maneira tal que elas possam, elas mesmas, utilizando o próprio livre-arbítrio, encontrar qual a melhor posição que elas vão assumir diante dessa condição, vamos dizer, especial que cada uma delas tem. Então, o que é importante nesse caso é que nós eliminemos o preconceito, que nos respeitemos, que nos amemos uns aos outros, independente da nossa posição física, independente do comportamento físico de cada um. Nós temos um trabalho a fazer aqui na Terra, que é a nossa evolução. Cada ser traz a sua experiência, traz a sua facilidade, a sua dificuldade. Os que estão em posições diferentes, respeitando, amando e convivendo, vão conseguir fazer com que a vida se torne melhor, independente da posição física de cada um. Bom, nós conversamos aqui então com o nosso querido amigo Valdir Silva e agradecemos a você, Valdir, por mais esta participação aqui no Espiritismo BH. Bom, nós é que agradecemos a oportunidade, agradecemos ao Espiritismo BH, pedimos a Jesus que ilumine essa ideia cada vez mais, né, por já está acontecendo há bastante tempo, e pedimos muita paz, muita harmonia, muita alegria para todos os casais, especialmente os casais que vivem hoje dificuldades que possam estar levando à separação, ao divórcio. Que possamos todos repensar os nossos relacionamentos e fazer uma vida mais amorosa, mais feliz, mais agradável. Muito obrigado. Então, o que achou dessa entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!